Meus irmãos, meus amigos, Pai do Senhor, que é o pastor Sena. Nessa tarde quero deixar uma pequena reflexão sobre o nosso Criador, sobre o nosso Deus. E quero deixar um texto para embasar as minhas simples e humildes palavras no livro da Gênesis, capítulo de número 1, verso 1 e 2, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, uma ligeira reflexão sobre Deus, sobre o nosso Criador. Nós acreditamos na soberania de Deus. Nós, através da fé, através do Espírito Santo, tivemos o privilégio de entender sobre a soberania de Deus, mas infelizmente, muitas pessoas não procuram servi-lo, não procuram agradá-lo, fazer as coisas melhores para Deus, porque pouco tem se preocupado em entender sobre o Criador, sobre Deus. Muitas dúvidas, o ser humano é terrível, muitas dúvidas sobre Deus. E nós ouvimos muito sobre isso no dia a dia. Outro dia, minha filha Camilinha, na escola, em um debate colegial, estavam falando sobre quem é Deus, sobre Deus, e surgiu um questionamento: quem fez Deus? Quem foi que fez Deus? E todo mundo ficou tateando, porque se Ele é o Criador de tudo, se Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano, mas quem fez Deus? E minha filha pede a palavra e ela conclui praticamente o debate dizendo que ninguém fez Deus. Pararam, assustaram. E ela orientou dizendo que Deus é autoexistente. Deus é soberano. Então, Deus sempre existiu. Ninguém fez Deus. Isso deixa bem claro que o resumo de tudo está culminado nisso aí, foi culminado nisso aí. Deus é autoexistente. A outra dúvida que o ser humano tem sobre Deus, até mesmo muitos que conhecem Deus, que já servem a Deus, que sabem que Deus é autoexistente, mas infelizmente eles limitam o tamanho do poder de Deus. Outro dia eu ouvi uma mensagem, essas mensagens de internet, um certo pastor ministrando, e contou um testemunho que um pai, juntamente com o seu filho, saíram, e aquela criança, como todas as crianças curiosas, segurando a mão do seu papai, olha para os céus e pergunta: pai, qual o tamanho de Deus? E aquilo ali deixou o coroa meio complicado. Tem hora que vem umas perguntas que deixa a gente... E aquele homem pensou, passou alguns instantes: peraí, daqui a pouco eu te respondo, filho. Você me deixou meio apertado. E de repente Deus dá uma revelação para ele. Como é bom conhecer Deus. Como é bom saber quem é Deus. E aquela revelação foi magnífica. Ele disse: vamos aqui. Entrou no carro,
pegou o filhote, vamos dar uma saidinha, vamos dar uma passeada. Levou seu filho no aeroporto. E chegando ali, estava passando os aviões, tal. De longe, ele avistou um avião e ele disse: que tamanho é aquele avião, filho? Ele disse: pai, não dá para dizer o tamanho dele não, porque está muito longe. Não dá para ver direito, então não tem como eu saber. Aí ele levou o filho lá no saguão e chegou até próximo, pelo vidro, onde estava aquelas aeronaves enormes. E aí chegou, encontrou a maior aeronave que estava no pátio e deparou pertinho dele assim, e disse: e essa aqui? Ele disse, a criança respondeu: pai, essa agora sim. O senhor me trouxe para pertinho e eu vou te dizer que essa é enorme. Deve pegar umas 500 pessoas. E aí o pai disse: agora eu posso te explicar o tamanho de Deus. Agora senta aqui. O tamanho de Deus é isso aí. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos entendendo o tamanho de Deus. Cada vez que nós vamos se afastando de Deus, nós vamos entendendo a pequenez por causa da nossa visibilidade espiritual. Então, eu quero concluir tudo isso com essa mensagem desse pai e dessa criança. Quer saber o tamanho de Deus? Eu não sei o problema, as dificuldades que você está enfrentando, mas o nosso Deus, o meu Deus, é do tamanho da sua aproximação. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você se santifica, quanto mais você se humilha, você vai se aproximando de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nós conseguimos enxergar o tamanho que é o nosso Deus. Então, quer um conselho? Busque mais a Deus, se aproxime mais de Deus, se achegue mais a Deus e terás um Deus grandão, muito poderoso. E seu problema, que parece ser um problemão, diante desse Deus grandão, torna-se-á bem pequenininho, porque o nosso Deus vai te conceder a vitória. Descobriu o tamanho de Deus? Deus abençoe. Fica na paz. Excelente final de semana. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus.